De uns tempos pra cá, um nome começou a aparecer em todo lugar: Dolce. E não é pra menos, esse é um dos nomes mais interessantes na música atualmente e a rapper tá chamando atenção por onde passa. Seja em colaborações bombadas, em palcos de turnês gigantescas, no palco do Grammy. Ela não tá passando por lugar pequeno não. A Dolce foi até nomeada a Mulher do Ano pela Billboard em 2025. Mas afinal, de onde essa querida saiu? Qual é a história dela? Como ela chegou até aqui? Calma, eu tô aqui pra te contar o que você não sabia sobre a Dolce e eu já te adianto que essa história vai te surpreender. Essa é uma trajetória de altos e baixos, de muito trabalho, de vlog no YouTube cantando High School Musical e até de algumas tretas pesadas. A Dolce precisou enfrentar os próprios demônios e o dos outros numa idade super jovem. Felizmente agora a gente tá vendo que deu tudo certo e ela tá num caminho brilhante, mas não foi fácil chegar até aqui. Bora entrar de cabeça nessa história? Vem comigo. Só não esquece de deixar o like e de se inscrever pra não perder nada do que acontece no mundinho pop. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Aparece lá no Instagram, é @fefocaires. A Dolce é da Flórida e cresceu em um lar cristão bem tradicional. Ela até conta que quando tinha 11 anos, um pastor olhou pra ela e disse que ela tinha um dom que tocaria milhões de pessoas. Profetizou. Mas crescer numa região conservadora teve um impacto muito forte no desenvolvimento dela. Foi mais ou menos nessa idade, 11 anos, que nasceu a Dolce. Antes disso, ela ainda era a Jayla, uma menina que sofria bullying na escola e que não se sentia pertencente. Um dia, escrevendo no diário, o nome Dolce simplesmente apareceu. E não foi como se ela tivesse criado um alter ego. Ela conta que foi mais como uma realização de quem ela realmente era. E ela decidiu que a Dolce não ia aguentar calada as coisas que a Jayla aguentava. Foi aí que tudo começou a mudar, com ela entrando na adolescência muito mais confiante. Durante essa fase, a rapper estava vivendo mais um dilema interno, a sua própria sexualidade. Ela sempre soube que gostava de meninas, mas por crescer em um ambiente mais fechado, demorou para ela conseguir se aceitar como uma pessoa bissexual. Por isso esse momento da vida dela foi tão transformador. E a virada mesmo veio no ensino médio, quando ela entrou numa escola de artes. Ali, pela primeira vez, ela conviveu com pessoas que pareciam com ela, que entendiam as suas dores, os seus sonhos. E esse novo ambiente foi crucial, porque ela aprendeu disciplina, composição, poesia e principalmente começou a entender quem ela era como artista e como pessoa. Foi nessa escola de artes que a Dolce começou a dar os seus primeiros passos na internet. Ela criou um canal no YouTube onde postava vlogs da sua rotina, vídeo das suas amigas, mostrava suas aulas na escola. Ela também arriscava uns covers, mas era tudo bem casual, nada muito planejado, apesar de que já dava pra ver que tinha muito talento naquela menina. As coisas foram pra outro patamar em 2016. Incentivada pelos amigos, ela decidiu se jogar de vez na música e lançou a sua primeira faixa no SoundCloud, chamada El Chapo. A música não bombou ao ponto de atrair uma gravadora nem nada assim, mas foi suficiente pra a Dolce começar a construir um público fiel ali dentro da plataforma. E por um bom tempo foi assim. Ela lançava sons por conta própria e ia crescendo devagarinho. Já batendo aqui as acusações de que ela foi plantada na indústria, né? Não dá pra apagar o traço online de ninguém. A querida tava produzindo o próprio som, sonhando com um dia que chegaria longe. E ela foi mantendo isso casualmente enquanto trabalhava pra pagar as contas. É legal porque a Dolce tem muitos vlogs dessa época, dizendo coisas como: cara, eu queria muito focar 100% na música, mas eu tenho aluguel pra pagar, sabe? Até que em 2019 ela decidiu dar um pouco mais de gás nessa produção. Aí na virada pra 2020 surgiu o projeto Coven Music Session, onde ela apresentava performances das músicas que ela tinha escrito. E olha, foi desse projeto que saiu a música Anxiety, que depois se tornaria um dos maiores hits da sua carreira. Sim, Anxiety já tem anos e anos, tá? Só pra você saber. Mas é como eu te falei, a vontade de produzir tava toda ali. O único problema eram as contas para pagar. Nessa época, a Dolce ainda trabalhava em uma rede de fast food. Ela disse recentemente numa entrevista à Cosmopolitan que odiava trabalhar para os outros, odiava ter um chefe, e isso é uma coisa que ela nunca vai superar na vida dela. Dolce, te entendemos, tá?
Acho que é um sentimento universal. E se trabalhar em fast food já era perrengue, imagina ser demitida em plena pandemia. Porque foi isso que aconteceu com a Dolce no começo de 2020. Mas em vez de se desesperar, ela pegou o celular, gravou um vídeo icônico chamado "Fui demitida, graças a Deus", e disse: "Fui demitida hoje. Amanhã, talvez eu vá bater de porta em porta nos estúdios, perguntar se tem alguma vaga de estágio. Vou nas gravadoras também. Literalmente não tenho mais nada a perder." E de fato ela não tinha, por isso ela decidiu arriscar tudo. Ela pegou cada centavo que tinha guardado e apostou em si mesma, financiando a sua primeira mixtape, All the Places You Go, de forma totalmente independente. Esse é o EP que ela cita em The Nile's a River, inclusive. E essa coragem deu resultado. É incrível como tudo acontece quando tem que acontecer, né? Uma das faixas desse mixtape, Yuck Bluck Fruitcake, caiu nas graças do TikTok e viralizou muito nas redes sociais. Eu confesso que eu demorei muito pra cair nas garras do TikTok. Eu perdi praticamente todas as trends até, sei lá, final de 2023. Então eu não sabia disso, mas pesquisando pra esse vídeo, gente, bombou. Bombou do nível mais de 300 mil vídeos feitos com essa música e todos eles com milhões e milhões de views e até gente famosérrima entrando na trend. E o que a Dolce esperava finalmente aconteceu. Ela chamou a atenção de uma gravadora e em 2022 ela assinou com a Top Dog, o mesmo selo da SZA e do Kendrick Lamar. Apenas. É muito bizarro pensar que você tá a um viral do TikTok de distância dos seus sonhos. A Dolce finalmente tinha entrado pra jogo. E a Top Dog estava pronta para jogar grande. A carreira da Dolce estava deslanchando a partir daqui, os números crescendo, os holofotes virados para ela, e aqui ela encontrou o que talvez fosse um dos seus maiores obstáculos: o abuso de substâncias. A gente precisa contextualizar que em 2020 ela foi demitida, entrou em isolamento social e basicamente precisou adaptar toda a sua rotina à casa, assim como aconteceu com tantos de nós. E quando as coisas começaram a melhorar, a vida dela saiu de reclusão e isolamento social para trabalho modo turbo. Show aqui, festival ali, evento lá, after pra cá, festa do outro lado. E esse tipo de ambiente, a gente sabe, costuma vir acompanhado de álcool, cigarro, drogas. E ela acabou se perdendo nisso para conseguir acompanhar essa nova vida. Só que chegou num ponto em que o vício começou a afetar tudo: a saúde, a produtividade, a criatividade. Foi aí que a Dolce decidiu dar um basta e felizmente foi cedo o suficiente para ela conseguir fazer isso. E não foi eu vou tentar parar. Não, ela colocou na cabeça que ia largar tudo e largou tudo. Ela não consome álcool, cigarros, drogas, ela cortou até a cafeína. Em entrevista a The 45, ela disse que essa escolha transformou não só a rotina dela, mas também a forma como ela se enxerga como artista. E aí, meu amor, não tinha mais nada no caminho dela. Com a mente limpa e focada, 2023 foi o ano que a Dolce decolou. Eu te disse que a gravadora estava pronta para jogar grande, né? A gente não pode falar que a Dolce foi plantada na indústria, porque ela não foi. Foi o suor dela que levou ela até ali. Mas a gente pode falar sim que quando a empresa viu o talento que tinha nas mãos, não poupou esforços para jogar esse talento no mundo. Ela chegou a abrir shows da Beyoncé na turnê Renaissance e foi até um dos atos da Scarlet Tour, da Doja Cat, ao lado da Ice Spice. As duas se revezavam como ato de abertura. E aqui a gente pode fazer um parêntese para contar a primeira treta da Dolce. Esse rolê amigas com a Ice Spice não durou muito tempo. Vazaram mensagens da Ice Spice onde ela dizia para uma amiga que achava que a Dolce se vitimizava demais quando falava sobre a cor do seu corpo. Ela estava ironizando as vezes em que a Dolce disse que era uma mulher retinta e por isso precisava trabalhar o dobro para ter reconhecimento. Uma fala que é real porque a gente sabe como o racismo ainda funciona. A Ice Spice falava mal desse discurso nas mensagens e tentava amenizar dizendo que entendia o ponto da Dolce, mas ela precisava reconhecer o privilégio que tinha por ser magra. Quando esse papo vazou, rolou aquela famosa chuva de unfollow nas redes sociais. As duas deixaram de se seguir e os fãs notaram um detalhe. Nas fotos antigas em que a Dolce tinha marcado a Ice Spice, a marcação sumiu. Isso acontece quando alguém bloqueia a outra pessoa, ou quando você volta foto por foto para desmarcar tudo, o que é mais improvável.
Nenhuma delas falou abertamente sobre a treta, mas o afastamento ficou nítido. E pra deixar a pulga ainda mais atrás da orelha, no ano passado a Dolce lançou a música Catfish, onde ela fala sobre uma pessoa que falava mal dela pelas costas. Talvez a gente tenha solucionado o mistério de quem é. E olha, realmente, a Dolce teve algumas provações na sua ascensão. E uma delas foi a sua treta com a Azealia Banks. E tudo que a Dolce queria era uma collab com ela. Vou te contar a história. Lá em 2022, a Dolce postou no Twitter um print de uma DM chamando alguém para um feat. Ninguém sabia quem era, até que a própria Azealia soltou o print completo nos stories e confirmou: "Oi, sou eu." E todo mundo pensou: caramba, vem aí. Pouco tempo depois, tipo horas do mesmo dia, a Azealia Banks começou a atacar geral. Criticou a gravadora da Dolce, tirou sarro dela e ainda disse que nem sabia quem era a rapper. No dia seguinte, um fã perguntou pra Dolce o que diabos tinha acontecido e ela respondeu: "Não tenho certeza. Às vezes, quando alguém já foi machucado tantas vezes, acaba criando um método de defesa e passa a inventar problemas inexistentes porque é incapaz de aceitar algo bom." Aí a Azealia Banks voltou aos stories dizer que a Dolce tava falando demais pra alguém que não ia colocar $1 na mesa, dando a entender que a Dolce tinha convidado ela pra uma collab na amizade, mas a Azealia não faria nada sem ser paga por isso. E por um tempo ficou assim. Até que em maio de 2023 a Dolce falou sobre o caso numa entrevista. Ela disse que não levava tão a sério assim o que aconteceu e que ainda toparia um feat com a rapper. Mas não era recíproco, porque em 2024 a Azealia Banks voltou com sangue nos olhos. Em abril do ano passado, a Dolce fez um post super inocente perguntando sugestões de nomes para sua fanbase. A Azealia Banks apareceu do nada nos comentários e disse: "Deveriam se chamar aspirantes, wannabes." Mas dessa vez a Dolce não ficou calada, nos próprios comentários ela soltou: "Na primeira vez eu deixei passar por respeito aos mais velhos da indústria, mas agora não é minha culpa você vender sabonete íntimo e eu vender discos de platina. Me deixa em paz, por favor." E aí o negócio virou uma guerra virtual. A Azealia soltou o verbo nas redes sociais, chamou a Dolce de feia, disse que o dente dela era amarelo, chamou ela de homofóbica por dizer que a Azealia vendia sabonete íntimo pra gay, disse que a Dolce deveria saber que a pele dela era escura demais pra ela ser uma vítima. Ai, olha, show de horrores. A Dolce respondeu nos stories: "Uso minha plataforma para ganhar dinheiro e inspirar as pessoas. Você era admirada pelo seu talento. Hoje vive de fofoca e vender Mary Kay. Seu cérebro tá derretendo de tanto remédio e você mal consegue se mexer com tanta injeção. Cuida de você." É triste ver alguém tão talentosa desperdiçando tudo pra atacar artistas negros. Você não vai me intimidar. Em 2 anos, fiz o que você não conseguiu fazer em toda a sua carreira. Desde então, a Azealia Banks não parou mais. Ela continuou atacando a Dolce de todas as formas possíveis e ficou ainda mais ácida depois que a Dolce foi indicada ao Grammy, dizendo que outras mulheres mereciam mais. E no meio dessa enxurrada de hate, a Azealia Banks revelou o suposto motivo de ela ter recusado a parceria lá atrás. Segundo ela só tinha topado na época porque os amigos gays dela estavam obcecados pela Dolce, mas ela nunca tinha ouvido a música e nem fazia ideia de quem ela era. Aí ela descobriu um vídeo antigo de quando a Dolce tinha 17 anos, em que ela aparece com o seu então namorado apontando uma arma para sua cabeça. No vídeo, a Dolce diz: "Faz isso. Eu te amo, eu confio em você." E ele responde: "Você me ama? Você confia em mim?" E aí ele puxa o gatilho, mas a arma não estava carregada. A Azealia Banks disse que achou essa cena nojenta, principalmente por causa da violência armada que as mulheres negras já sofrem nos Estados Unidos. Só para contextualizar, esse vídeo tem muitos anos, acho que mais de 10 anos, e a própria Dolce já chegou a dizer que não gosta de relembrar esse período da vida dela porque ela estava em um relacionamento abusivo. Bom, desde o ano passado, a Dolce simplesmente não tem tempo pra responder nenhum ataque. A mulher tá estouradíssima. Lembra que eu comentei sobre ela ter ficado sóbria? Pois é. Em 2024, ela lançou o álbum Alligator Bites Never Heal, o primeiro projeto completamente sóbria. E não só é o trabalho mais maduro e mais pessoal da carreira dela, como também é o mais aclamado. O reconhecimento veio com tudo. Grammy de melhor álbum de rap, elogiado
elogiado pela crítica, aplaudido pela indústria. De lá pra cá foi só pra cima. A Dolce brilhou em palcos de Late Show, no Tiny Desk, em eventos da Billboard, recebeu elogios e convites de grandes artistas da indústria e hoje tá simplesmente com mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Como eu falei, tem gente por aí chamando ela de Industry Plant, que é aquele termo usado pra alguém que foi fabricado por uma empresa, por uma gravadora. Mas a verdade aqui é outra. A Dolce é sim uma artista que recebeu um investimento pesado, principalmente depois de assinar com a Top Dog. Mas esse investimento não veio do nada. Ele veio porque ela construiu seus tijolinhos anos antes, ainda no YouTube, no SoundCloud, bancando seus próprios projetos quando ninguém apoiava ela. Industry Plant é quem aparece do nada com tudo pronto. Não foi o que aconteceu com a Dolce. Ela tá colhendo o que ela plantou. E falando sobre colher o que plantou, sabe o que ela respondeu quando perguntaram onde ela quer estar daqui 20 anos? Ela disse que quer ter dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Dá para se identificar com isso. Ela disse que quer continuar criando, que ela quer escrever livros, que ela quer continuar se expressando, mas trabalhar, não. Ela quer ter o conforto de poder só se desenvolver como artista sem se preocupar com o sucesso. Com o tanto que ela tá irritando, acho que não vai nem 20 anos pra isso. Mas eu espero que ela não pare de fazer músicas, porque o álbum dela é muito bom. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o surgimento da Dolce? Você já conhecia a história dela? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso pra ficar por dentro de mais histórias da cultura pop e vai me seguir nas redes sociais, conforme falei no começo do vídeo. E é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Beijos, amo vocês.